Convido então, em primeiro lugar, o homenageado professor Dr. Edivaldo Pereira de Brito. Convido em seguida os ex-tributaristas que estiverem presentes. Professor Rui Barbosa Nogueira. Professor Ives Gandra da Silva Martins. Eu estou chamando pela ordem Dr. Gilberto Ulloa-Cantra, que infelizmente nos deixou o convívio, professor Aires Fernandino Barreto, que não pôde estar presente, professor Sacha Calmon Navarro Coelho, professor José Carlos Graçavaga, que também não pôde estar presente, Dr. Henry Tubin, que também, infelizmente, nos deixa saudade. Ministro Francisco Dornelles, que também mandou nos programa, parabenizando pela eleição do professor Edivaldo, que também não pôde estar presente. Professor Hamilton Dias de Souza, que também pediu muitas desculpas por não poder estar presente. Professor Alcide Jorge Costa. Ministro José Carlos Moreira Alves, que também, infelizmente, não pôde estar presente, que mandou muitos abraços e congratulações ao professor Edivaldo. A professora Isabel de Abreu Terzi, também que não pôde estar presente, que mandou muitas congratulações. E, finalmente, o último agraciado, professor Hugo de Brito Machado. O ministro Sidney Sanches. Gostaria de chamar a dona Reginalda de Brito, esposa do homenageado. Os filhos do homenageado Edivaldo Brito Filho, Antônio Luiz Brito, Carlos Augusto Bemberg, Carlos Augusto Bemberg é secretário do Governo Municipal de São Paulo, representando o prefeito Celso Pinta.
estiver presente, o secretário dos Transportes, Dr. Getúlio Hanashiro. Procuradora-Geral do Município, doutora Silvia Helena. Diretor da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, professor Ademar Pereira. Os demais convidados, por gentileza, considerem-se aqui à mesa, por falta de espaço. A doutora Odete Medawar, e os demais convidados familiares que estão presentes. O prêmio tributarista IOB é otorgado desde 1977 e foram agraciados vários tributaristas que eu tive a oportunidade de chamá-los e citá-los pela ordem, a iniciar pelo professor Rui Barbosa Nogueira, sendo o primeiro e o último o professor Hugo de Brito Machado, em 77. Este prêmio é otorgado aos profissionais juristas e não juristas que se dedicam ao estudo e aperfeiçoamento do direito tributário brasileiro e que contribuem para o aperfeiçoamento do nosso sistema tributário. A eleição é feita através da comissão especial formada pelos ex-tributaristas eleitos, mais 2 diretores do Grupo IOB, que é o otorgante do prêmio, contando o doutor Alberto Bugaribe, do nosso conselho, e eu, Fujimi Yamashita, também do conselho. Eu vou dar apenas o currículo do homenageado, depois, então, passaremos a uma saudação a ser feita pelo professor Ives Gandra da Silva Martins, seguido de uma alocução também no final do homenageado. O professor Dr. Edivaldo Pereira Brito é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, advogado especializado em Direito Empresarial, tributário, administrativo e constitucional, mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal da Bahia e doutor em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo, professor de Direito Constitucional da Ordem Econômica na Faculdade de Direito Federal da Bahia, curso de pós-graduação e de Direito Tributário na mesma universidade. Livre docente de Direito Tributário na Faculdade da Universidade de São Paulo, professor de Direito das Obrigações da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, de São Paulo. Professor titular de Direito Constitucional do curso de Direito das Faculdades Integradas de Guarulhos, São Paulo. Membro de bancas examinadoras nos concursos de doutorado nas Faculdades de Direito da Universidade de São Paulo e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Membro da Universidade Federal da Bahia. Conferencista em congressos, seminários, simpósios no Brasil e no exterior. Consultor jurídico da Federação do Comércio do Estado da Bahia, membro do Conselho de Estudos Jurídicos da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Conselheiro honorário do Conselho
de Estudos Constitucionais e Tributários da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro, presidente do Instituto Baiano de Direito Financeiro, vice-presidente da Academia Internacional de Direito e Economia, com sede em São Paulo, membro do Conselho Deliberativo do Instituto Pimenta Bueno, Associação Brasileira dos Constitucionalistas da Universidade de São Paulo, advogado-chefe do Escritório de Advocacia Empresarial Tributária, professor Edivaldo Brito, na Bahia e em São Paulo, juiz arbitral da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, secretário dos Negócios Jurídicos do município de São Paulo desde 1997, membro e associado de diversas academias e institutos na área de direito e da International Fiscal Association, a IFA, autor de diversas obras na área de direito tributário. Foi prefeito da cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, e atualmente o secretário da Justiça do estado da Bahia. O diploma a ser entregue ao homenageado tem o seguinte teor: o Conselho Editorial e a direção do Grupo IOB conferem ao Dr. Edivaldo Pereira de Brito o título de tributarista do ano de 1998. Por que 98? Porque este prêmio é otorgado a cada biênio no ano seguinte, após a avaliação do candidato durante este período, que lhe foi atribuído por seus pares mediante eleição realizada da forma regulamentar. São Paulo, outubro de 1999, outubro porque outubro é o mês do aniversário da fundação da IOB, que é a outorgante do prêmio. Conselho Editorial: Alberto Bugaribe, Fujimi Yamashita, Josefa Teresa Góes e Leiko Poide. Assinado Fujimi Yamashita, presidente da comissão julgadora do prêmio tributarista, cujo diploma eu solicito ao ministro Sidney Sanches, que teve a bondade de vir encerrar o nosso simpósio, o 8º Simpósio Nacional de Direito Tributário. Por favor, professor. Passemos então agora à saudação do professor Ives Gander da Silva Martins, e eu convido aos que estão presentes a tomarem assento na cadeira. Excelentíssimo senhor ministro Sidney Sanches, que é o presidente em honra do simpósio da IOB, evento permanente na história do direito tributário no Brasil,
Eminente professor Edivaldo Brito, homenageado de hoje, que com todo louvor, com toda honra, com o reconhecimento de todos os seus pares e todos os tributaristas brasileiros, recebe com justiça a Laurea de Tributarista do Ano. Todos os colegas presentes à mesa, na figura do professor Rui Barbosa Nogueira, eu os cumprimento, porque foi o primeiro a capitanear esta leva de tributaristas. E, de certa forma, foi o professor de todos nós. Dizia há pouco, o professor Rui Barbosa Nogueira é o decano do direito tributário no Brasil, daqueles que, junto com Rubens, com Gilberto, o próprio Alcides, formaram o que se fala de uma corrente brasileira de direito tributário, na figura do eminente mestre, meu mestre permanente de todos nós. Homenageio a todos os presentes, a todos que compõem a mesa e a todas as senhoras e senhores. Meu caro Edivaldo Brito, foi dito. É simples do currículo, é suficiente para mostrar o que representa essa figura hercúlea no campo do direito tributário de Edivaldo Pereira Brito. Mas eu falo aqui como quem o conhece à luz de diversas que não apenas aquela, um no campo do direito tributário, um inovador de teses jurídicas, mas um amigo que desde 75, de 1975, numa amizade em que dizia um grande poeta paranaense, as grandes amizades se fazem em questões de segundo, porque ou a amizade nasce independente do tempo e do espaço, ou a pessoa pode envelhecer junta e não conseguir ser amiga. E desde aquele segundo Congresso Interamericano, nós sentimos esta fraternidade que me dá, a mim, a grande satisfação de poder saudá-lo. Foi quando eu conheci quem é Edivaldo Brito. Na ocasião, estávamos perante tributaristas do mundo inteiro. O próprio autor do Imposto do Valor Agregado na França, Jean-Jacques Philippe, viera ao Congresso, participava e debatia com tributaristas do Brasil inteiro, Gilberto de Lioacanto, Geraldo Atabliba, Rui Barbosa Nogueira, Manuel de Ruano, Freitas, enfim, tributaristas da América. E Edivaldo Brito, vindo da Bahia, pontificou no Congresso, defendendo algumas teses que, para a época, eram consideradas ousadíssimas. É de se lembrar que, em 1975, estávamos há 2 anos do fechamento do Congresso pelo presidente Geisel. O que vale dizer, vivíamos ainda um período em que a liberdade de expressão no campo do direito era uma liberdade garantida pelos tribunais, mas nem sempre muito bem vista por todos aqueles que detinham o poder nesse país. Edivaldo defendeu teses no Congresso que permitiu a todos os brasileiros, a todos os tributaristas lá presentes, estava Alcides, estava Hugo de Brito Machado, a perceber a dimensão deste que hoje está sendo homenageado. Já naquela época, mostrava a sua capacidade de escrever. Uma capacidade de produzir numa velocidade fantástica, sem perda de qualidade nos seus textos. E mais do que isso, algo que a todos nós sempre impressionou, de estar em 200 lugares ao mesmo tempo, dando a impressão que estava com a maior naturalidade. Sempre que ligava para a Regina ou para o Edivaldo, hoje está dando uma palestra no último fuso horário do Brasil. Amanhã ele dará uma palestra no Rio Grande do Sul, depois no ponto extremo do Atlântico, no Nordeste brasileiro. Quando não, lembro que em 1980, convidado para participar de um congresso em Quito, no Equador, não tinha condições de ir,
e pedi a Edivaldo se poderia me representar no dia anterior. E no dia seguinte ele estava dando a palestra em meu lugar, muito inquieto, com maior tranquilidade e sempre com bastante profundidade. E foi Edivaldo criando uma legião de admiradores e de seguidores. Os congressos de direito tributário, os famosos congressos da Bahia, muitos deles com a presença de quase todo o Supremo Tribunal Federal. Lembro-me num deles em que 2 dias depois de o Supremo ter autorizado o julgamento do presidente Collor perante a Câmara dos Deputados, todos os ministros cansados, porque inclusive tinham 3 deles que tinham participado no dia anterior em sessão do Tribunal Superior Eleitoral, foram para participar e para prestigiar um seminário organizado pelo professor Edivaldo Brito. E alguns, lembra-se bem o professor Edivaldo, que no jantar, no estilo baiano, em que serviram às 2 horas da manhã, alguns dos ministros não conseguiram resistir dias de trabalho, lembrando-se que o ministro pertence, quando saudado por um dos seguidores e discípulos do professor Edivaldo Brito, ele aqui honrado pela primeira vez com a presença do ministro pertence, que não nos está ouvindo porque está dormindo justamente. Mas conseguiu sempre congregar as mais altas expressões do Poder Judiciário, das mais altas expressões dos professores universitários do Brasil e da Bahia. Mas a par dessa liderança, dessa possibilidade de estar presente em todos os lugares, de dar conferências, foi criando uma obra sólida. A sua primeira dissertação, a dissertação de mestrado, é uma dissertação não de direito tributário, de direito econômico. E uma dissertação de direito econômico em que, pela primeira vez, no direito econômico brasileiro, se analisa os aspectos correspondentes a uma teoria que os titulares, os especialistas de direito econômico no passado não chegavam a admitir. O que é o direito econômico? Se não a disciplina jurídica da macroeconomia. Ele, nos reflexos que representou a sua teoria de economia dentro do direito econômico, foi brilhantemente levado e recebeu com láurea o título de mestre na Bahia. Lembro-me quando Alcídio Jorge Costa e eu, participando da banca de doutoramento de Edivaldo Brito aqui em São Paulo, quando todos nós em relação a uma tese que eu diria não era a tese que os 5 examinadores defendiam. Edivaldo resolveu defender a sua tese de doutoramento contrária à posição doutrinária dos seus 5 examinadores. Algo que, se contar em qualquer lugar do mundo que alguém tenha coragem de fazer isso, ele diz, ou o cidadão é um louco ou é um gênio. Eu tenho a impressão que, infelizmente, nós estamos perante um gênio, porque ele defendeu brilhantemente e conseguiu uma notável nota, foi aprovado com louvor. O mesmo ocorreu em nível de livre docência, em que também defendeu sobre decadência e prescrição teses novas que fez com que a banca refletisse sobre a extensão. Sempre foi um homem corajoso. Ser covarde em matéria doutrinária, no momento em que as suas convicções eram sólidas perante a sua própria consciência, faz lembrar Edivaldo, muitas vezes, a figura daquela personagem de Essa de Queiroz, na ilustre Casa de Ramírez, que quando os outros não com o rei, mas bem com Deus e com a minha consciência. Edivaldo sempre foi absolutamente cristalino nas suas posições doutrinárias. Em político, e dizem que ser prefeito de Salvador é como ser presidente do Brasil, desde a descoberta do Brasil, foi secretário de Justiça, secretário de Educação, hoje é secretário de Negócios Jurídicos, candidato a deputado pela Bahia. Nem sempre eu fui muito como Edivaldo Brito, que
ele pudesse confundir a vida política com a vida doutrinária. Sempre, nada conseguir continuar como doutrinador quando passa a viver a política, porque a política muitas vezes exige transigências que o doutrinador não pode ter, Edivaldo conseguiu manter sempre este perfil extraordinário de ser coerente e fiel nos seus compromissos, sem transigir, o que não é fácil e que muitas vezes em política também lhe trouxe alguns dissabores. Mas para concluir esta homenagem, eu gostaria de tratar de dois pontos, de dois aspectos, de duas excepcionais virtudes de Edivaldo Brito, que são virtudes de pouco conhecimento. Em primeiro lugar, é o homem humano, é o ser humano, aquele capaz de se identificar com as dificuldades de qualquer cidadão quando esse cidadão se aproxima dele. O homem com a visão social, o homem que procura auxiliar o próximo sem aparecer. Não como um ilustre político de um grande estado que uma vez fez uma doação para determinadas freiras e não assinou porque disse que doação para Deus teria que ser mantida em sigilo e, portanto, o cheque foi dado sem assinatura. Edivaldo Brito, não aparece e faz questão de esconder-se quando auxilia o próximo. E quantas pessoas eu conheci, quantos alunos do Edivaldo, quantos que começaram a sua carreira, quantas pessoas simples que em atividades simples se realizaram, quando se fala em Edivaldo Brito, falam como se fosse um pai, aquele que permitiu que ele crescesse. Edivaldo sempre foi extremamente generoso, viveu e vive o amor ao próximo sem aparecer. E esta faceta conhece, a não ser os alunos, e tem nesse auditório alguns alunos dele, que sabem perfeitamente como para os alunos ele faz tudo. E como ele é ovacionado, quando termina, é o professor show. Muitas vezes tem a sensação que se o direito tributário fosse musical, ele e o padre Marcelo estariam no mesmo nível. E a segunda faceta, esta eu conheço também muito bem, é da sua vida familiar. Tem, é verdade, uma santa como esposa. A Ruth considera que nós dois somos privilegiados. Péssimos como somos, felizmente Deus nos deu as esposas que nós temos. A verdade é que ele dá à família esse sentido de amor conjugal e familiar que, infelizmente, também falta muito nos dias de hoje. Tony, colega dos meus filhos, ainda menino, de calça curta, vinha passar as férias com os meus filhos em excursões até dramáticas, em Paranaguá, em determinadas cavernas. E a verdade é que nós víamos como a forma de educar o Edivaldinho era aquela forma que sempre idealizamos. E a prova inequívoca está aí. O escritório do Edivaldo na Bahia, Regina toca. Edivaldo se tornou, o Edivaldinho, um excepcional advogado. Famílias bem constituídas. O Tony é um homem que orienta o governo no que diz respeito à assistência social, à previdência, etc. E é um homem com sensibilidade. E essa linda família que ele, Edivaldo, criou só foi possível porque, apesar de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele nunca descuidou o que é a primeira razão. Sá de Miranda dizia, o grande poeta português, que desde que o homem nasce até que morre, não pensa em coisa de maior importância do que em se casar e constituir família. E ele sempre conseguiu, apesar de toda essa multiplatividade, dar à sua família
sua real dimensão, está sempre em primeiro lugar. É, portanto, este grande tributarista, mas este homem ainda maior que nós estamos homenageando. E eu, pessoalmente, me sinto extremamente sensibilizado por Yamashita, nosso comum amigo, ter me permitido que eu pudesse dizer de público aquilo que sempre senti no meu coração. Parabéns. Agora eu convido o homenageado para proferir sua locução. Em seguida, faremos uma roda aqui para podermos, então, tirar a foto de comemorativo deste evento. Por favor, eu convido à mesa o deputado Eduardo Paes, que está substituindo o deputado Mussa Demes, a falar sobre a reforma tributária, e a doutora Aldete Medawar. Senhor presidente desta solenidade, eminente ministro Sidney Sanches, senhores diretores da IOB, Alberto e Fujimi, senhor professor Rui Barbosa Nogueira, na pessoa de quem também saúdo todos os tributaristas que são titulares do prêmio que com muita honra hoje eu recebo. Excelentíssimo senhor secretário Carlos Augusto Memberg, que neste ato representa o excelentíssimo senhor prefeito Celso Pita, que se encontra, portanto, em Miami e que me honra em se fazer representado por Vossa Excelência. Senhores secretários presentes, senhora procuradora-geral do município, senhor diretor da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, senhora professora Odete Medawar, também me honra com a sua presença, todos os meus queridos amigos que impossível denominá-los e que vieram até aqui para, com o calor do seu afeto, fazerem com que esta festa ficasse uma demonstração de algo efetivo, que é o afetivo. Senhor professor Ives Gandra da Silva Martins, Vossa Excelência, como é o meu caso, somos homens que damos muita importância ao imaterial e por isso sabe da frase que aprendemos no livro que nos ensina as lições do imaterial. A frase é que os últimos serão os primeiros. E Vossa Excelência, nesta saudação que faço, é o primeiro de tantos quantos amigos eu posso recolher nesta vida, porque é o primeiro que confiou em mim nesta cidade de São Paulo. Aí, depois de Vossa Excelência tendo confiado, foi fácil obter aqui o aval de eminentes figuras, de uma que guardo no meu coração por 2 anos, meu professor, meu grande amigo, o professor Alcides Jorge Costa. É meu mestre, meu orientador, meu amigo, a quem também faço as homenagens do meu coração. Todos os outros professores, Sacha, Hugo de Brito Machado, todos aqui, Rui, que já falamos, todos são pessoas muito caras. Falarei pouquíssimo, até porque em festas dessa natureza, a gente recebe presente.
E o presente maior é a presença de quantos estão aqui me honrando. Vejo pessoas que poderia nunca imaginar que aqui estivessem. A professora Jane, do Tribunal Regional do Trabalho, também muito obrigado. E na sua pessoa agradeço a todas as mulheres que vieram até aqui também para este aperto de mão. Disse eu que é uma festa em que se dá um presente. E convém a quem recebe o presente agradecer. Em primeiro lugar, devo agradecer a duas pessoas que já não estão conosco, mas memórias que tenho todo respeito, toda consideração. A eles, de logo, eu transfiro as honras desse título. Refiro-me à memória de Edith, a minha mãe, nome que pronunciou, não só com emoção, mas com muito respeito. Como acredito que ela deve estar em algum lugar, assistindo a tudo isto, deve continuar a me abençoar e a me dizer: meu filho, só o estudo fará você vencer. E me deixou na estrada aos 16 anos. Vá para a capital, como a sua semi-alfabetização convinha dizer. Vá para a capital. E na sua simplicidade, fio macho no cós da saia de mãe não dá coisa que preste. E eu aprendi e fui-me embora, porque ela dizia que pés que não andam não dão topada, não encontram dificuldades para vencer. Deus proteja a alma da minha mãe. A segunda memória que eu quero homenagear é de um homem que durante 35 anos, meu caro Ives, procurou me ensinar a escrever, procurou me dar orientação, procurou abrir meu horizonte de projeto de tributarista para um projeto de jurista que nunca alcançarei, mas tentarei todos os dias. Refiro-me à memória sábia de Orlando Gomes. 35 anos a me ensinar como escrever, a me ensinar qual o estilo mais apropriado para se vencer como jurista. Não chegaria até lá, mas é bom que eu sempre tente. O terceiro agradecimento é para a minha mulher. Efetivamente, se hoje minha colega, se eu não a tivesse, não teria chegado a lugar nenhum. É apoio verdadeiro, é orientação segura, é conselho, e conselho de mulher é um conselho válido. Os homens não chegaremos nunca a esta sensibilidade, porque os homens nunca poderemos chegar a ser mãe. E só mãe que tem dor de ter o filho, de amamentá-lo, de rezar pelo seu futuro, pode ser mulher, pode ser esposa, e portanto a ela, a mulher, está reservado o melhor espaço da vida de um homem. Doutora Reginalda Brito, muito obrigado pelo apoio que tem me dado até aqui, pelos 2 filhos que me deu, os 2 rente na luta, nos momentos de dificuldade,
e nos momentos de sucesso. Os dois juntos na luta podem recolher, digo aos três, Reginalda, Edvaldinho e Tony, recolham os loiros desta honraria. Não são meus, são de vocês e da avó de vocês e da sua sogra. Os outros agradecimentos, e muito rápidos, são para os meus amigos. Todos não me faltaram nunca. Não podem imaginar como é difícil o filho de uma lavadeira de roupas e de um pedreiro nascido no interior da Bahia, fazendo uma refeição às vezes por dia e às vezes nenhuma, chegar onde eu cheguei. Para provar, depois que a Bahia me deu régua e compasso, como diria o cancioneiro popular, a Bahia, a que agradeço, inclusive pelos baianos que estão aqui presentes, os momentos que me fizeram registrar nesse currículo. Depois disso, fui recolhido por um homem que nem meu amigo era propriamente, por um homem que diria pelo menos um admirador, também batalhador quanto eu sou, e que me requisita da Bahia o prefeito Celso Pita, que lamento não estar aqui presente como desejava, porque está defendendo o interesse de São Paulo. Hoje de manhã deixei-o a 12 horas em Miami. Separam-nos 12 horas da hora que eu deixei até chegar aqui, e que lamentava ontem. Que hora é mesmo sua homenagem? 3 horas. Essa é a primeira que eu não vou. Este homem me requisita, me traz, senhoras e senhores, para uma batalha enorme nesta cidade. Uma batalha que não me importa se os contendores estão certos, porque se são contendores, os dois assim se consideram. Mas me importa é que vim para esta batalha. Ele me testou mais uma vez. Vim para esta batalha e dentro dela me permaneço. E hei de ficar até o último momento, porque eu sei que a causa que se coloca nesta batalha é uma causa, meu caro Ives, que ainda está dentro das conotações e do conceito que você aqui procurou definir para o seu irmão. Antes de assumir, foi antes mesmo de aceitar, foi de você que colhi o primeiro conselho. E você me deu forças, e você me dá forças, ainda que você possa, aqui ou acolá, ter as reservas de um homem que deveria estar na batalha acadêmica, mas que se devota e se entrega a este trabalho. E é por isso que posso lembrar uma amiga que deixou tudo seu e veio até aqui, Odete Medalá. Como foi uma conselheira de todos os momentos desses 3 anos. Uma conselheira que me deu forças também, para que eu pudesse vencer batalhas que só o bálsamo dos amigos poderia sarar a dor que restava de cada qual. Assim eu agradeço a todos que me ajudaram. Meu caro Fugini, meu caro Alberto, um homem só não vale nada. Eu não sou um homem só. Nesta sala estão familiares de alunos meus e estão alunos meus. A eles faço o último agradecimento, e a vocês dois. A eles faço o último agradecimento, porque se não fossem vocês, meus alunos, eu não poderia estar diuturnamente estudando para obter, nesse instante, ainda que de modo imerecido, nesse instante, este prêmio. Portanto, um homem só não vence. Eu não sou só. O professor Ives já fez
portanto, este perfil. E como eu não sou um homem só, também quero dividir o prêmio com todos os meus amigos, sobretudo com todos os baianos que aqui estão, os paulistanos que têm entendido os momentos difíceis pelos quais eu, um baiano, um estranho, estou passando nesta terra. E é nesta terra que me acolheu que eu também quero dizer: amo-te, São Paulo. Você, São Paulo, é bonita sim. Defendemos ontem você em Miami, muito mesmo, muito. E quando alguém dizia que Miami ia ser o centro comercial das Américas, batemos no peito como paulistanos. Nunca. São Paulo nunca se curvou, porque diante das dificuldades, São Paulo diz: eu me ergo. Viva, portanto, São Paulo que me acolhe. Muito obrigado. Deus seja louvado. E o Espírito Santo que ilumine quantos me deram a oportunidade ímpar desta tarde. Deus seja louvado. Encerrando nosso programa, a cerimônia da entrega do prêmio, vimos aí um modelo de homem que prova que a falta de recursos financeiros não é motivo nem subterfúgio para dizer que não teve chance na vida e que por isso não conseguiu ser nada na vida. Muitos exemplos dos nossos ancestrais orientais, vimos que quando o filho dizia: mãe, eu trabalho o dia todo, chego à noite no escuro, não tenho vela, não tenho lamparina para estudar. Diz a mãe: filho, para quem tem vontade, não há empecilho. Pega um vagalume e estude com a luz do vagalume. Tivemos aí um grande, muito mais do que um exemplo, um modelo de vida a incentivar milhões de brasileiros que estão aí dizendo estar na miséria, mas que nem por isso prova homenageado que fica impedido de conquistar o seu lugar neste mundo. Para encerrar, eu solicito ao último homenageado, o professor Hugo de Brito Machado, que entregue uma flor à esposa do professor Edivaldo Brito. Ao colega Alberto, entrega da nossa singela lembrança. Agora, por favor, uma sessão de fotos em pé, todos os